Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. E convido-os a abrirem a carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1. Nós vamos falar um pouco sobre cultura do Novo Testamento, mas com um recorte na cultura judaica e usando aqui como moldura a carta aos Hebreus. Obviamente o tempo não nos permite assim uma certa profundidade, então faremos uma introdução. Na mensagem, eu vou procurar trazer alguns elementos a mais em relação ao que já foi escrito na apostila. Então a apostila, vocês vão poder ler depois, acompanhar em casa. Eu procurei criar uma apostila como ferramenta para você, que servisse uma introdução para você ler o livro de Hebreus com essa mentalidade de que ali há muito de discussão de cultura judaica. E agora na palestra nós vamos trazer um pouquinho mais. Então o golpe é esse, né, que na apostila já tem alguns, daí eu trago mais alguns elementos agora para os irmãos aqui. Os irmãos acharam, então? Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amados, antes de voltarmos aqui para entendermos um pouco melhor o texto que lemos, eu preciso gastar alguns minutinhos para trazer algumas informações sobre como a cultura judaica foi forjada. Cultura é uma soma dos hábitos, uma soma de como as pessoas pensam, é uma soma de como eles realizam, como eles fazem as suas atividades, o que eles estudam, o que eles cantam, enfim, toda a alma de uma sociedade, num determinado momento, a gente chama de cultura. E a cultura, ela não é criada da noite para o dia, ela leva tempo para chegar a uma determinada cultura. E como a cultura judaica ali no Novo Testamento foi formada? Nós não podemos esquecer, e aqui eu faço uma parafrase tanto de Paulo quanto do discurso de Estevão, que a história da nação judaica começa com Deus chamando um homem lá em Ur dos Caldeus. Ele já era idoso quando foi chamado, não era novo quando ele foi chamado. Então Deus chamou Abrão. O nome dele era Abrão, que significa mais ou menos pai das estrelas. Ele entendia muito de astronomia. Então Deus viu e amou Abrão e chamou ele e fez um convite extremamente inusitado: sai de tua terra e de sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão, diz a Bíblia, ele creu em Deus, ele confiou em Deus e saiu sem saber para onde ia. Então Deus foi mostrando para ele o caminho. E chegou quando ele estava no lugar onde Deus disse: olha,
tudo isso aqui vai ser seu e da sua descendência. E ele falou assim: mas que descendência? Eu já estou idoso, a minha esposa é idosa e não tenho filhos. Aí Deus falou assim: eu vou mudar o seu nome de Abrão para Abraão, que significa pai de nações, ou pai de muitas nações. E o nome da sua esposa eu vou transformar para Sara, que significa princesa, ou seja, praticamente uma rainha, o pai de nações e uma rainha, mas não tinham filhos. Então a história da nação judaica começa antes do Novo Testamento, 2000 anos antes. Não é pouca coisa. Irmãos, nós temos história no Brasil, nós podemos dizer que historicamente nós temos 200 anos. O Brasil foi descoberto há mais tempo, mas história do Brasil mesmo dá para contar a partir de 1822, quando Dom Pedro disse independência ou morte. É 200 anos de cultura. Mas Abraão foi chamado 2000 anos antes do Novo Testamento, e foi chamado para ir àquela terra onde foi feita promessa a ele. Aqui o escritor aos Hebreus diz que ele viveu naquela terra em tendas. Deus prometeu a terra e ele não tinha terra. Deus prometeu descendência, mas ele não tinha filhos. Mas ele creu, como diz lá em Romanos, contra a esperança. Se ele olhasse para o seu corpo amortecido ou para a sua esposa idosa, não tinha como, mas o Deus que fez a promessa é o que gera vida. E daquele homem com 100 anos de idade, a sua esposa com 90, Deus deu a ele um filho, Isaque, que significa riso, porque o milagre foi tão grande que Sara riu antes do tempo. Então nasceu Isaque de um homem idoso que atendeu o chamado de Deus. Então assim, a cultura, quando os judeus olhavam para trás e eles percebem que eles viam o pai deles, o milagre que Deus fez, tirando eles de uma terra idólatra e dando um filho, como prova de que Deus estava com ele. E nós conhecemos a história, e Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó, e de Jacó, Deus também fez aliança com Isaque, fez aliança com Jacó, e Jacó teve os seus filhos que formaram as tribos de Israel. Quando um dos filhos de Jacó, vocês conhecem bem a história, ele foi vendido como escravo para o Egito, o José. Ele chegou ali como escravo, foi parar até na prisão, acusado falsamente, e ele ficou muitos anos na prisão, década, mais de 10 anos ali na prisão. Mas um dia o Deus de Abraão, que tinha feito uma promessa para Abraão, ele transformou a história de José, tirou José lá do calabouço, colocou José assentado à direita do faraó, o governador do Egito. Só tinha uma pessoa mais importante que José no Egito, que seria o faraó, e José governou o Egito, governou a nação, num período das vacas gordas, onde tinha bastante coisa, e também no período das vacas magras, onde estavam a carestia. Mas o José, que foi dado um outro nome para ele, Zafanate Paneia, que significa Salvador do mundo, ele preservou muitas nações, muitas vidas, no momento de fome, de carestia, até que um dia aparece entre as pessoas que foram comprar trigo no Egito, os irmãos de José. Os irmãos conhecem bem a história, quando José faz ali uns testes para ver se eles haviam mudado de coração, e eles
finalmente, depois de algum tempo, mais alguns anos ainda, eles voltam ali e finalmente José se revela para eles e dizendo: eu sou José, que vocês venderam, mas Deus aprove me trazer aqui antes de vocês, para que a vida fosse preservada. Então, por conta de José ser governador do Egito, Jacó e seus filhos desceram para o Egito e foram habitar na terra de Gósen, e ali eles se multiplicaram. Então, uma família com alguns irmãos, eles passaram agora a ser uma nação. Eles foram se multiplicando ali no Egito, a ponto de passar a ser milhões de pessoas ali no Egito. Mas, por conta deles estarem se multiplicando, vieram novos faraós, novos governadores, que não conheciam a história de José, e passaram a escravizar o povo. Então eles estavam escravos no Egito, trabalhando ali nas construções, trabalhando em condições precárias. Eles eram perseguidos, os filhos meninos tinham que ser mortos, para que a nação não se multiplicasse muito, mas Deus sempre protegendo aquela nação. Ela foi se multiplicando ainda mais. No cadinho da escravidão, eles continuaram crescendo, e chegou um momento, conforme Deus havia prometido para Abraão, que Deus já tinha dito para Abraão, eles vão descer para o Egito, mas 400 anos depois eu vou tirá-los de lá. Perceba que muitos séculos se passam, em torno de 500 anos depois, diz a Bíblia que Deus desceu para ver o sofrimento do povo, porque Deus ouviu o clamor daquele povo, e Ele lembrou-se, o texto é poético, da promessa que Ele tinha feito a Abraão, e disse: agora é o tempo de eu libertar esse povo. E já foi dito aqui, que já foi falado em outras mensagens ontem, que ele desceu então e chama um homem improvável. Moisés, ele era improvável em muitos aspectos. Ele estava longe, diz os especialistas que ele era gago, ele era foragido da justiça, estava correndo de um homicídio há 40 anos, lá no meio do deserto. Ele estava ali cuidando das ovelhas, que nem sua era do seu sogro. O rico era o sogro, e ele estava cuidando das ovelhas. Quando ele pensa que não, ele vê uma coisa extraordinária, um arbusto que queimava, mas não se consumia. Ele pensou: eu vou me virar para lá e vou ver que maravilha é esta. Quando ele ouve uma voz vindo ali da sarça que ardia e que não se consumia, dizendo: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Alguns conjecturam que a sandália de Moisés era uma sandália que ele tinha de muito antigamente, que veio do Egito, por isso que ele tinha que tirar aquela sandália. Mas ali diante da sarça, Deus falou: Moisés, eu desci para libertar o meu povo, e eu vou te enviar, Moisés, eu vou tirá-los do Egito, mas vai ser na mão forte, no braço estendido, com poder e com maravilha. E Moisés: Senhor, e você é o homem que eu escolhi. Mas Senhor, nem falar eu sei, eu não tenho nada. Sabe o que eu tenho na vida? Eu não tenho nem ovelha, eu só tenho esse cajado aqui. Mas então é com esse cajado mesmo, Moisés, que se é isso que você tem na mão. Para Deus não precisava muita coisa, Ele precisava de um homem gago, temeroso, fugitivo da justiça, com um cajado na mão, mas que viu a sarça ardendo. Era o suficiente para Deus. Essa história que os judeus contavam e recontavam, os irmãos conhecem as pragas do Egito ali,
que o Senhor foi endurecendo o coração do faraó, mas foi aumentando as pragas. Chegou um momento em que não teve jeito, o faraó teve que liberar, e Moisés saiu com milhões, somente homens de 20 anos para cima, era quase 1 milhão de pessoas, saiu com milhões de pessoas do Egito, com animais, com tesouro, com tudo. E nós vimos ontem aqui a explicação de quando Moisés foi passar o Mar Vermelho, quando Deus, pelo sopro da sua narina, ele abriu uma avenida no meio do mar, fez 2 montões de águas endurecidas de um lado e do outro, o chão ficou seco para o povo passar. Depois nós estávamos conversando com o pastor Moisés a respeito disso. Eu pedi até uma licença poética e falou: o povo estava passando em seco, o chão estava firme, como o pastor Moisés falou, porque a narina de Deus secou até o barro, o lodo no fundo do mar. Mas depois do povo tinha um anjo que estava entre o povo e o exército, e esse anjo foi amolecendo o barro, e quando o faraó tentou entrar atrás, o carro não ia, eles ficaram presos ali, e passaram do outro lado. Quando eles chegaram do outro lado, o mar voltou, e Miriam pôde cantar que Deus tragou o cavalo e seu cavaleiro ali, e Deus fez aquele grande milagre. Mas segura aí, não é só isso. Deus dali, depois do Mar Vermelho, levou eles para o Monte Sinai, aonde entregou ali para Moisés, não só os 10 mandamentos, mas todos os outros mandamentos, planta para a construção de tabernáculo, ordem para o culto. Então foi instituído ali a religião de Israel, 1400 anos, em torno de 1400 anos antes do Novo Testamento. Então, nós estamos comemorando a Assembleia de Deus, 113 anos, um século, um pouco mais de um século, já é uma grande história da igreja, e como o pastor Douglas Batista, uma história que é uma continuidade de grandes homens, de grandes movimentos, de pietismo, de puritanismo, de tantas outras histórias lindas, dirigidas pelo Espírito Santo. São 113 anos de história, mas a nação de Israel tinha uma religião formada, um culto estabelecido há 1400 anos. E quando Moisés, obedecendo às ordens de Deus, ali no livro de Êxodo, no finalzinho do livro de Êxodo, ele constrói o tabernáculo, ele faz aquele tabernáculo lindo, aonde Deus ia manifestar a sua Shekinah. A Shekinah significa uma pequena parcela da glória de Deus, aonde a Shekinah de Deus ia descer ali em cima do propiciatório. Quando foi inaugurado, a nuvem de Deus desceu, o poder de Deus desceu, e a nação teve um culto constituído com um ponto de contato entre Deus e os homens. O céu e a terra se encontravam no tabernáculo de Deus. Então Abraão foi importante, Moisés foi extremamente importante na forja da história daquele povo, daquela cultura. Mas em torno de 400 anos depois de Moisés, Deus queria fazer uma mudança um pouco maior. Ele então mandou um profeta, Samuel, o primeiro dos grandes profetas. Ele chamou Samuel e disse: Samuel, vai lá na casa de Jessé, pega o teu vidro de azeite, vem que eu vou te enviar lá, porque dos filhos de Jessé eu tenho escolhido um rei, eu tenho escolhido um lá segundo o meu coração. Vai lá e unge. Os irmãos conhecem a história de Davi, é muito linda. Quando chega então ali Samuel e os irmãos de Davi, homens fortes e poderosos, homens de guerra, homens prontos, mas nenhum deles era indicado. Quando chegou o último, passou o último, ali Samuel perguntou: acabaram os seus mancebos? Acabaram os moços? Não tem mais ninguém? Não, tem um que está lá atrás das ovelhas, tem um menor que está cuidando das ovelhas. E Samuel falou assim: nós não vamos comer, nós não vamos almoçar, nós não vamos fazer sacrifício, não haverá culto, enquanto o moço não chegar aqui. Enquanto não chegar. Aí chegou aquele menino, um adolescente,
Diz alguns historiadores que ele era ruivinho, pequenininho, simples. Chegou aquele adolescente ali, ainda cheirando ovelhas, ainda com o cheiro do campo. Aí Deus falou para Samuel: levanta e unge, porque esse é o rei de Israel. Samuel pegou o vaso de azeite, derramou sobre a cabeça de Davi, e diz o texto que Davi, ele volta para as ovelhas, mas ele não volta sozinho, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Aquela unção, o Espírito Santo o tomou e o passou a acompanhar. E os irmãos conhecem a história de Davi, quando ele enfrenta leão, quando ele enfrenta urso, quando ele enfrenta o Golias, e finalmente ele se torna e senta no trono como rei de Israel. Davi está tão contente com Deus. Ele era rei, não sabia ele, mas também era profeta, escreveu muitos salmos proféticos. E Davi tinha um desejo no seu coração. Ele não estava satisfeito com o culto naquele tabernáculo, naquela tenda. Ele não estava satisfeito com o culto. O culto estava desorganizado. O culto virava em torno apenas da arca. Ele tinha um desejo, uma vontade. Ele falou assim: Senhor, eu quero construir um grande tabernáculo. Eu quero construir um templo gigante. As nações, todo mundo tem. Só nós não temos. Nós só temos a arca, só temos o tabernáculo guardado, desmontado. Eu quero construir um templo. Davi tinha um desejo de construir um templo, e ele queria ser sacerdote. Ele queria construir as duas coisas. Mas Deus falou assim: Davi, eu vou te dar todas as condições. Eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar ouro, eu vou te dar a planta do templo, mas não vai ser você que vai construir, vai ser seu filho. O seu filho vai construir. Mas Senhor, mas eu queria... Não, Davi, você não vai. Você fez muita guerra, você tem muito sangue na mão, mas o teu filho é que vai montar um templo para mim. Eu não habito em templo feito por mãos de homens, mas eu vou ser condescendente, eu vou descer aqui, e com o teu filho eu farei uma aliança. Você quer construir uma casa para mim, Davi? Eu vou construir uma casa para você. Você quer construir uma casa para mim? Eu vou construir e dar um reinado para você, e vou abençoar o teu filho. E Salomão foi quem foi designado por Deus para construir o templo. Havia a planta de Davi que Deus havia deixado, e ele construiu um templo. E no dia da inauguração do templo, Salomão orou e pediu: Senhor, que os seus olhos estejam voltados para esse lugar. Se alguém orar aqui, que o Senhor possa ouvir a oração. Que se as pessoas vierem aqui clamando, que o Senhor possa ter o olhar voltado. Eu sei que o Senhor não habita em templos, o Senhor é maior do que os céus, mas se o Senhor puder aqui ouvir, se o Senhor puder estar conosco, ser o ponto de contato. E quando acabando Salomão de orar, a glória de Deus desceu sobre o templo, de forma que os sacerdotes não podiam parar em pé. E Deus falou para Salomão: Salomão, eu elegi esta casa, eu elegi este lugar, e se alguém clamar neste lugar, eu ouvirei, e eu vou sarar a terra, eu estarei no meio de vós. O culto estabelecido há 1400 anos, um templo há 1000 anos, porque Davi, nós estamos falando de 1000 anos antes de Cristo. Mas os irmãos conhecem a história, que apesar do templo, depois de Salomão, não vieram muitos reis bons. Teve divisão do reino, e chegou até um ponto em que, por volta do ano 597 antes de Cristo, Nabucodonosor invadiu Jerusalém pela terceira vez, arrasou a cidade, destruiu o templo, e nunca mais a arca foi vista. Nunca mais. O templo no chão. Mas Deus havia prometido, Deus havia falado assim: vocês são desobedientes, vocês estão idólatras, vocês têm o templo,
mas estão adorando debaixo das árvores, adorando em qualquer lugar, qualquer Deus que apareça. Eu vou destruir isso, mas da onde vocês estiverem, eu vou trazê-los de volta. Eu vou reconstruir a minha casa. E no tempo de Zorobabel, o povo começou a voltar do cativeiro. Ageu, Zacarias falaram sobre a construção dessa nova casa, estimularam. Um templo novo foi construído. E eles choravam porque viram que o templo é pequeno, o templo era simples, não havia o ouro de Salomão, não havia a riqueza de Davi. Mas o profeta falou: vocês estão reclamando, estão olhando para essa casa pequena, essa casa simples, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E nós nos encontramos, amados irmãos, depois, esse templo, que já com em torno de 500 anos, quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou a hora perfeita de Deus, quando no calendário de Deus chegou a hora de mudar, chegou a hora de fazer uma transformação. 2000 anos depois de Abraão, 1400 anos depois de Moisés, 1000 anos depois de Davi, é muito tempo, mas são 2000 anos de cultura judaica, culto estabelecido, livros estabelecidos. A cultura romana, ela começa, a cidade de Roma começa por volta do ano 750 a.C. A cultura judaica é mais antiga. A cultura grega, ela começa a se fortalecer, a se formar 700 anos antes de Cristo. Não havia nada escrito em grego, mas os judeus já tinham muita coisa da Bíblia, do Antigo Testamento escrito. É uma cultura mais antiga, uma cultura milenar. E eles tinham, pelas escrituras, pelas palavras, pelos profetas, pelos homens, eles tinham esperança messiânica. O que é esperança messiânica? Eles esperavam que viesse um libertador, haveria de chegar um. Mas como não havia só um judaísmo, havia judaísmos, havia várias correntes, alguns esperavam um Messias que fosse como José, um Zafanato Paneia, um salvador do mundo. Eles inclusive esperavam um Messias da tribo de José. Outros esperavam um Messias sacerdote. Os essênios, eles esperavam um Messias que fosse sacerdote, um Messias que fosse da tribo de Levi. Outros esperavam um Messias da tribo de Judá, porque seria um Messias rei, filho de Davi, que sucederia o trono. Então havia grandes expectativas. Um esperava um sacerdote, outro esperava um filho de Davi, outro esperava um Messias como José, outro esperava um profeta como Moisés, mais um Moisés, porque Moisés havia dito: Deus vai levantar um profeta como eu. Então havia essa esperança messiânica, havia esse desejo. O povo estava assim, quando ali por volta, antes do nascimento de Jesus, com esse desejo. Eu só queria ler rapidamente aqui o cântico de Zacarias, que ele reflete um pouco desse desejo, como é que eles pensavam depois de 2000 anos de cultura. Olha o que Zacarias diz em Lucas 1:68: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade pela boca dos seus santos profetas, para nos libertar de nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia para com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, e de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante deles todos os dias. E você, menino, falando de João,
será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da sabedoria por meio da remissão dos pecados. Graça à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Isso aqui é um resumo da esperança messiânica. Um rei, um Messias que virá para libertar, para conduzir, para perdoar, para trazer paz, para fazer de novo uma grande nação, um novo rei para governar. Essa era a expectativa que eles tinham. Então tudo estava como de sempre. A nação cultuava no templo, agora todo reformado por Herodes. Uma construção magnífica. Os discípulos, eles estavam sempre impressionados. Olha que pedra, olha que construção, que maravilha, olha só que coisa gloriosa esse templo. Os sacrifícios eram feitos. O dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, era comemorado uma vez por ano. Então, havia um centro. Os judeus, eles vinham no mínimo 3 vezes por ano para adorar em Jerusalém, para estar ali. Tudo parecia bem, tudo parecia normal na nação judaica. Mas aí Deus surpreende quando nós vimos ontem o texto que foi lido, e eu preciso repetir. Nesse momento, depois de 2000 anos de história e de formação cultural, diz João, no capítulo 1, e versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, o filho de Zacarias, dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A sabedoria de Deus desceu para habitar entre os homens. O Pai da eternidade se enfiou no meio do tempo. Aquele que era o alvo da lei, a graça, agora se manifesta. O culto continuava ocorrendo no templo, mas foi lá na zona da sombra e da morte, na Galiléia dos gentios, que se ouviu a voz do Messias esperado: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O culto continuava todo errado lá em Jerusalém. Eles criaram regras, agora regras de homens, para explicar a lei e ainda trazer mais regras sobre o povo. Havia tantas regras que a chance de bular uma delas durante o dia era muito grande. Mas lá na margem da Galileia havia um lá contando histórias e dizendo que Deus estava ali no meio deles. Como diz Mateus, o Emanuel, o Deus conosco, estava ensinando. Veja só que cena linda, imagine na sua cabeça, o Deus Emanuel sentado no barquinho, na beira da praia, o povo ouvindo, e ele dizendo: eis que um semeador saiu a semear.
Ele poderia ter nascido em qualquer lugar, mas nasceu numa estrebaria. O príncipe da paz trouxe a paz para pastores ao redor de Belém. Percebe a conexão? Pastores ao redor de Belém. Quem era pastor era Davi. Quem morava em Belém, que nasceu em Belém, era Davi. Estava ali aquele que nasceu da linhagem de Davi, da tribo de Judá. O rei, ele carregava sobre si o principado, o direito por nascimento ao trono do seu pai Davi estava sobre ele, mas os judeus não perceberam. Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Por quê? Porque a cultura, a nação estava numa direção e ele veio na outra. Eles esperavam um rei assentado num cavalo branco, um Messias guerreiro que fosse e que libertasse. Mas ele veio humilde, simples, montado no jumentinho. Ele desce em Jerusalém. Ele, quando enxerga a cidade, ele disse: ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha ajunta os pintainhos, mas você não quiseste. Ah, se você soubesse que dia é hoje, quem é que está chegando, você diria: Baruch Abba. Você receberia. Mas os teus olhos estão vendados. Verá um dia em que você vai chorar. Na cruz do Calvário, o Messias de Deus, o Rei de Deus, coroado de espinho, o seu trono é a cruz, a sua glória é a cruz. E como emana glória, e como emana bálsamo, e como emana unção dessa cruz, e como emana esperança, e como emana o sangue do perdão, e como emana, como o rei se derrama, alabatou e te cai. E para completar 2000 anos de história, o Abraão que foi chamado para oferecer Isaque, mas Deus não deixou. Não, Abraão, não faças tal, agora eu sei que temes a Deus, tem aqui um outro, porque Abraão falou para Isaque: Deus proverá para si o cordeiro, e naquela cruz Deus proveu o cordeiro, e ele não recuou, ele foi até o final, o sacrifício foi feito, porque Jesus clamou pela boca do salmista dizendo: oferta e holocausto não quiseste, mas um corpo me preparaste. Eis aqui no rolo do livro, escrito a meu respeito: faze, ó Deus, conforme a sua vontade. E ali na cruz ele clamou: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas poderia o vale da sombra da morte detê-lo? Poderia a morte segurar o autor da vida? Poderia o mundo dos mortos segurar o Pai da eternidade? Não, jamais. Ele foi lá, foi para buscar a chave da morte, do inferno. Ele foi lá para buscar, para resgatar. E no terceiro dia ele ressuscitou, glorioso. E não só isso, como aprendemos ontem, em Atos 1,
ele sobe para estar com o Pai, mas manda o Espírito Santo no Pentecoste, como aprendemos. É nesse conceito, é esse preâmbulo de cultura, esse confronto do Cristo com a cultura milenar, que o escritor dos Hebreus vem então dizendo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesse último dia nos falou pelo Filho. Nos falou pelo Filho. O escritor dos Hebreus começa dizendo, e uma coisa que se repete em Hebreus: é maior, é melhor, é superior, é acima, é do céu, é muito melhor, é muito superior. Ele começa dizendo: o Filho é maior do que os profetas, ele é maior do que Elias, ele é maior do que Eliseu, ele é maior do que Isaías, ele é maior do que Jeremias, ele chora mais do que Jeremias, ele é maior do que Ezequiel, ele vê mais do que Ezequiel, ele é maior que Daniel, ele é maior que Joel, ele é maior que Oséias, ele é maior que Jonas. Ele mesmo falou que eu sou maior do que Jonas. Ele é maior do que todos os profetas menores: Joel, Abacuque, Naum, Zacarias, Sofonias. É maior que todos eles, mas ele também é maior do que Davi, ele é maior do que Salomão, ele tem mais glória do que Salomão, ele é maior que todos os reis, ele é maior que todos os personagens, ele ainda é maior do que Abraão. O escritor dos Hebreus diz aqui, dá inferência que Abraão ofereceu dízimo para ele. Ele é maior do que Abraão, ele é maior do que Moisés, porque Moisés aqui é servo e ele é o filho da casa. Ele é maior do que todos os grandes homens do Antigo Testamento. Ele é maior, ele é maior do que Josué. Josué, diz o escritor dos Hebreus, que não conseguiu dar o descanso merecido para o povo, mas esse Jesus, ele nos conduz a um novo descanso, porque há um descanso para o povo de Deus. Ele é maior, mas principalmente, aqui eu queria destacar, ele é maior do que o templo, e ele mesmo falou isso. Esse templo aí, essas pedras, não vão ficar aí pedra sobre pedra, mas eu sou maior. Todo o culto era dirigido, era Deus falando por meio de teatro que o Filho viria, que o Messias viria. Lembra que Davi queria ser sacerdote, mas ele era da tribo errada, ele era da tribo de Levi, e Davi era da tribo de Judá, e Davi, mas eu queria tanto ser sacerdote. Daí Deus fez uma promessa para Davi: Davi, você quer ser sacerdote? Quero. Então, mas você vai ser um sacerdote diferente, tá? Mas como é que é ser sacerdote? Escreve aí, Davi: eu estou prometendo, eu estou jurando, você é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Você, Davi, é um sacerdote diferente, assim como Melquisedeque era sacerdote antes de Abraão, e ele era rei de Salém. Você também, como rei de Jerusalém, como rei de justiça, você é um sacerdote diferente, Davi. Então escreve um salmo aí ele escreve lá: o Senhor jurou que eu sou sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque. E Davi ficou contente, fez até uma estolinha para ele, fez até um uniformezinho de sacerdote para ele. E os irmãos sabem que quando a arca foi chegando, Davi vestiu e vinha pulando na frente ali. Davi também era pentecostal, ele também vinha pulando na frente da arca, porque agora falou assim: o Senhor me prometeu, eu sou sacerdote, eu sou sacerdote. Mas mal sabia Davi que o Espírito Santo estava impulsionando ele para escrever, porque 1000 anos depois viria um outro da tribo de Judá, que o Senhor falou: você é meu filho, e eu jurei, você é sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque. É por isso que aqui no versículo que lemos, ele é
O rei, o Jesus, ele é profeta. Ele é profeta. Lá no Monte da Transfiguração, Deus falou assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Profeta. Ele também aqui é sacerdote. Lá no batismo, quando Jesus saiu da água orando, o Espírito Santo desceu em forma corpórea. Deus ouviu a voz de Deus falando assim: este é meu filho amado, nele eu me comprazo, nele eu tenho prazer. Sacerdote. Falta o rei, falta o herdeiro do trono. É por isso que o escritor dos Hebreus diz assim, ó: nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Olha o termo, majestade, nas alturas, tendo tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que ele. É por isso, amados irmãos, que o Davi escreve, olha só o que o Davi escreveu. O Salmo 45, eu creio que não foi Davi que escreveu, mas o Espírito Santo sim. O meu coração transborda de belas palavras. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um hábil escritor. O Senhor, ó rei, é o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se extravasou nos seus lábios, por isso Deus o abençoou para sempre. Cinja a espada no seu flanco, herói. Cinja a sua glória e a sua majestade. E nessa majestade cavalgue vitoriosamente pela causa da verdade e da justiça. E a sua mão direita lhe ensinará proezas. As suas flechas são afiadas e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos nos seus pés. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o seu Deus, ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. Todas as suas roupas cheiram a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfins ressoa o instrumento e cordas se alegram. Filhas e reis se encontram entre as suas damas de honra, e à sua direita está a rainha enfeitada com ouríssimo finíssimo de Ofir. Quem sabe você pergunta, aonde está o juramento do rei? Está no Salmo 2. O Senhor prometendo, dizendo, você é meu filho, e hoje eu te gerei. Peça e te darei as nações por herança. E eu quero convidar a se colocar de pé. A nação de Israel ainda aguarda o seu Messias, e nós aguardamos o retorno do rei. E nós pregamos que ele vem. Nos preparamos porque ele vem. Mas como arremate de tudo isso que disse, inclusive do salmo que lemos, salmo citado na carta aos Hebreus, eu queria que você abrisse agora um pouco a janela do tempo e olhasse. Eu vou te ajudar a olhar. Abra um pouco. Vamos tentar ver um pouquinho mais além, como João viu em Apocalipse 19:11. Vi
o céu aberto. E eis um cavalo branco. Presta atenção. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Pastor Douglas Batista. E esse cavaleiro, só ele, julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. E o seu nome é Verbo de Deus. Olha você incluído aqui, ó. Olha você aqui, ó. Olha você mencionado. Os exércitos do céu seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis. Repete aí: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É esse príncipe adorado nos céus, temido no inferno, reverenciado na terra, que nós dizemos a Ele glória, a Ele força, a Ele poder, a Ele a majestade, a Ele a honra. E nós dizemos: vem Maranata, vem Senhor Jesus, e toma posse do reino que é seu, do trono que lhe pertence para todo sempre. Amém.